Pai do Senhor a todos, estamos aqui mais um podcast, Papo de Escola Bíblica, dando continuidade aos assuntos da revista Supremacia das Escrituras. E agradecer a você que tem acompanhado a gente nessa etapa, e vamos falar agora como as profecias despertam e trazem esperança. Então, vamos fazer um aparato ali sobre os profetas menores, maiores e fechamento do livro do Apocalipse. E fique conosco, nos acompanha, não esqueça de curtir, compartilhar. Também estamos agora na nossa plataforma no Deezer, Spotify, você pode estar ouvindo também, além do canal aqui do YouTube da igreja. E seja bem-vindo para quem está chegando também, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Então, estamos aqui com o professor Tiago, o presbítero Tiago, ele também trabalha aqui com os jovens no campo da Assembleia de Deus de Taubaté, na Almadet. O presbítero Tiago está aqui conosco hoje, né, Tiago? Faz a sua apresentação aí. Paz do Senhor Jesus, quero agradecer desde já a presença de estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam, que vocês, desde já, pedir para você compartilhar, né, este vídeo aí, curtir. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal aqui pra gente, né? Amém. Pessoal, as profecias despertam e trazem esperança, então, Tiago. A gente temos fazendo, né, outras lições, a lição 9, a Histórias e Poesias Falam Corações, falou aqui com o pastor Cari hoje. E a gente vai dando continuidade, né? Já estamos chegando no final da revista. E as aulas são extremamente importantes, né, no sentido de aprofundar o seu aprendizado. Aqui a gente está fazendo bate-papo, é coisa rápida, coisa simples. Mas se quiser aprender, tem que vir para BBD. Né? Hoje, poucas igrejas reservam um espaço, né, um horário reservado, com tanto tempo, 1 hora ali de aula para a pessoa aprender. Então, aqui na Assembleia de Deus de Taubaté, é uma prioridade o ensino das Escrituras. Então, as profecias despertam e trazem esperança. Então, a Bíblia a gente vê que há umas certas divisões, né? Profetas maiores, profetas menores, temos o livro de Apocalipse. E como é que se dá essas divisões e quando é que começou essa questão da profecia? Olha, Samuel, quando a gente fala de profecia, é uma coisa que agrada muito as pessoas, porque é algo sai do natural, né? Então, a profecia, ela traz isso. E para a gente entender, para a gente começar a entender, a gente tem que permear qual que é a finalidade da profecia, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, o apóstolo Paulo ele fala assim, que a profecia ela só tem 3 finalidades. Ela serve para exortar, ou para edificar, ou para consolar. Então, quando a gente vê nesse mundo assim de profecias, né, que acontece no meio principalmente evangélico, né, profecias de carro, profecias de casa, que não se enquadram nisso, né, sai um pouquinho do que realmente é a genuinidade da profecia, né? Então, quando a gente entende pela lição um papel dessa profecia, você vai entender que Deus levantou profetas para consolar, né? Profetas para exortar, né? Para direcionar o caminho, e profetas para consolar. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas menores que são com relação à quantidade literária, né, os profetas maiores, que a gente vai discutir, e também o livro de Apocalipse, aí, que é um livro muito amplo, né, que chama muita atenção do pessoal. Mas o que eu queria, uma coisa que atrai, né, porque às vezes a pessoa só, puxa, para que serve a profecia? Se ela não servir para esses 3 âmbitos, ela não é uma profecia genuína. E hoje, na verdade, o que está em voga é o profeta abençoador, né? Ele só profetiza abençoar, não tem exortação, não tem correção. É só abençoador, é carro, é o que você falou, né? É chave disso, chave daquilo. A gente vê que tanto a vida de um profeta nas Escrituras quanto a profecia poderia estar trazendo bênção, mas a maioria das vezes era sempre um aperto, era uma exortação. E a vida, muitas vezes, desse profeta não era tão bem que eles viviam, né? Que hoje a gente sabe que tem pessoas que até vendem profecias. Você vai na casa do Diz que profecia. Diz que profecia. Tem. Você vai na casa do profeta fulaninho e ele vai te trazer uma profecia. Então é um erro que muita gente cai, né? Então, os profetas, eles demonstram isso, que a vida do profeta era uma vida de perseguição, porque ele trazia, né, a palavra até no grego, que é a voz de Deus para o povo, e a voz de Deus para o povo sempre, a maioria das vezes, é correção. Então, a maioria das profecias era exortação, era edificação, era consolação. Então, dificilmente Deus ele fala assim, olha, eu vou te dar isso. Dificilmente, era mesmo, você tem que entrar pelo caminho. Então, hoje em dia, né, hoje em dia é mais fácil ser profeta. Profeta mais na escritura bíblica, você vê que é bem diferente. Se bem que você fala hoje em dia é mais fácil ser profeta, mas não existe mais. Não existe mais. Não existe ministério profético, né? Como a gente sabe que ele começou lá atrás, né? Com Samuel, né? E depois Elias encerrou
em João Batista. Então, na verdade, o que existe hoje é o exercício do dom de profecia. Os profetas ficaram lá atrás, né? Acabou. Então, e hoje a suprema profecia é a palavra de Deus. É ela que baliza tudo, é ela que é o norte de tudo. Se a profecia ela está enquadrada na Bíblia, ela tem o seu aval. Mas a partir do momento que ela começa a fugir dela, a gente começa a ter um problema. E, infelizmente, é o que temos hoje de proliferação. As pessoas querem escutar aquilo que me agrada. Então, às vezes, a gente precisa ser orientado em alguma coisa, né? E a gente prefere ouvir aquilo que agrada. Então, às vezes, você está numa vida ruim, está numa vida de pecado, precisa ser corrigido da parte de Deus, ser orientado para se mudar, para mudar os caminhos, como foi com Natan e Davi. Né? Mas aí, muitas vezes, as pessoas querem tomar a mesma atitude de Saul, né? Correu lá para uma feiticeira para ouvir algo que agradasse a ele. E vemos ali, naquele quesito específico, falsas revelações, falsas profecias. E isso acontece quando a pessoa se desvia do foco da palavra de Deus. Não, na verdade, você vê principalmente os profetas maiores, um dos que eu gosto muito é Isaías, né? Porque Isaías, ele permeia tempos bíblicos interessantes, né? Então ele prediz a questão de Israel ali no cativeiro, prediz também a saída de Israel do cativeiro e também, ao mesmo tempo, ele prediz a Cristo. Então, um dos profetas maiores aí, e o seu próprio chamado, né? Quando ele tem aquela visão. Então, Isaías, ele permeou esses três âmbitos assim, e quando Ciro foi recolher trazer a Israel, ter a ação, o que ele fez? Ele foi percorrer as escrituras e viu que Isaías tinha predito a ele, né? Naquela época, mais de 100 anos antes, Isaías já não estava vivo, e Ciro acreditou naquilo que Isaías tinha escrito e se cumpriu a profecia, né? Você falou profeta maior, ele é maior do que Ageu, então? É o tamanho dele que é maior? Não, ele é mais alto? A classificação ela é pelo volume literário, né? Então, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, eles são classificados como profetas maiores por causa do seu volume literário. E os profetas menores, né? Não porque eles têm a sua menor qualidade. Muitos dos menores profetizam coisas mais fortes do que os maiores. E parece coisa banal, mas tem gente que acha que muitas vezes é a altura, é a posição social da pessoa que diferencia o que é o maior e o menor. E hoje em dia é absurdo que a gente escuta por aí. E você falou bem, então são pelo volume literário, não pelo grau de importância, né? E alguns desses profetas profetizaram em períodos contemporâneos, né? E às vezes do Reino do Norte, às vezes do Reino do Sul, depois daquela divisão. Você vê o próprio Joel. Joel, ele profetiza, ele é o profeta menor, né, pela sua quantidade literária, mas ele profetiza um momento muito difícil de Israel, onde Israel foi atacada por gafanhotos, né? Israel estava fora do caminho do Senhor. Ele chega a proclamar aos ministros, né, para que os sacerdotes rasgassem o seu coração, não suas vestes, e depois ele profetiza algo ainda que se cumpriria depois que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então, para você ver, é um profeta menor, né? Mas com uma profecia que se aplica até nos dias atuais aí, né? Começou no dia do Pentecostes e até hoje nós somos frutos daquele dia do Pentecostes. Então, realmente, os profetas maiores que nós vemos ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? E Daniel em específico, ele é dividido em alguns períodos, né? O período que ele é levado de cativeiro, a gente tinha aquela questão da fornalha, da cova do leão, que ele foi também. E depois vem a questão do período escatológico, né? E esse período escatológico na Bíblia, ele se complementa em outras partes e também em Apocalipse, né? Que a gente vai comentar já já. Então, mas o mais interessante de Daniel é que ele não profetizou no seu habitat, né, natural. Ele profetizou na Babilônia. Jeremias também. Jeremias também, entendeu? Então, e Jeremias, o mais interessante que você falou assim, que Jeremias, ele tinha os profetas, os falsos profetas. Porque ele profetizava aquilo que Deus queria, e ele levantava os seus falsos profetas e falava assim, não é muito bem isso aí não. Jeremias tinha uma equipe forte contra, né? Sozinho, né? Por isso que é chamado profeta chorão, né? Coitado, sofreu bastante. Mas aí nós vemos ali Ezequiel, que profetizou as margens do rio Quebar, né? Que ficava, por exemplo, na parte mais baixa da Babilônia, na parte socialmente mais abaixo. E tinha Daniel que ficava lá dentro. Então profeta não tem local. Profeta é profeta. Profeta. Ele pode profetizar lá no meio do palácio do governador, no meio do presidente, e pode estar profetizando. Lá na África também. Aí é que está a questão, né? A pessoa acha bonito, né? E deve ser buscado dons de profecia, mas ele quer ter uma vida de regalia, né? Ele quer ser bem recebido, ele quer receber louvores, tapinha nas costas. Não, eu sou profeta, ou sou usado em profecia, né?
E ele não quer passar muitas vezes o que Ezequiel passou, o que Jeremias passou, que segundo a tradição, ele foi morto, né, Jeremias, fora da sua terra. Então, se gente vê que todos os profetas não tinham uma vida fácil. Imagina Natan agora ter que chegar para Davi e profetizar um assassinato, né, e um adultério na frente do rei de Israel. O que é que ele passava para ter que falar todas aquelas verdades? Então, não era uma vida fácil de profeta. E a profecia dele foi colocar uma lupa sobre um desvio moral do rei de Israel. Não era qualquer coisa, era colocar uma lupa ali, tipo, Davi, Deus viu o que você fez. Por mais que você tenha suas regalias de rei, que talvez muitos não poderiam até saber, mas nunca falariam, e aí o profeta foi lá e colocou uma luz, falou assim, Deus viu. Você vê que então a profecia ela foi até atingir a conduta, o comportamento do rei, que era a posição máxima social daquela época, né? E o rei que foi ungido por Deus, pelo próprio profeta Samuel, né? Deus manda Samuel ungir Davi. E agora Davi comete esse deslize, esse pecado, na verdade, não é um deslize, tem uma diferença, não é um deslize, é um pecado, né? Ele cometeu um assassinato e um adultério. E ele vai lá e confronta aquilo, colocando em risco a sua própria vida. Mas a gente entende também que a profecia, nesse sentido, ela é um ato de amor de Deus para com o homem, né? Ela quer quando a gente fala assim, 1 Coríntios 14:3, né? Ela fala assim, edificar. Por que a profecia ela ajuda você a edificar? Ela solidifica a sua fé. Então ela põe você no prumo, ela põe você realmente naquilo que Deus quer. Exortar, ela pega você no caminho errado e coloca no caminho certo. E consolar quando você realmente não tem mais esperança. Então a profecia vem te dá um norte. Então, quando a profecia ela foi para Davi, nesse caso assim, não era o que Deus queria resgatá-lo, tanto que atingiu, né, o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento, Deus atingiu aquilo que ele queria com relação ao arrependimento de Davi, nesse caso aí. Então a gente vê que a profecia, ela se manifesta da parte de Deus para com os homens, né, o profeta, a voz de Deus na terra, e ela consegue alcançar as particularidades pessoais, morais, emocionais, e também pode predizer algo futuro, né? Algo que pode vir, pode não, né? Vai acontecer. Claro que as profecias têm as condicionantes. Se andar os meus caminhos, e se não, tem algumas condicionantes às vezes também. Então, a gente vê que o ministério profético, né? Ele atingia, às vezes, até mesmo gentios, né? Que era o caso de Jonas, quando foi pregar para os ninivitas. Então, uma nação completamente perdida, né, não tinha nenhum contato com a realidade do povo de Israel, e Deus levanta o profeta de lá de Israel para profetizar lá os ninivitas. Então, você vê Jonas, o profeta, ele não tem um público, né? Ele tem um senhor, ele tem um orientador, é Deus que manda, vai para cá. Então, ele não se domina, ele não diz qual caminho que ele tem que seguir, ele é orientado a fazer aquilo que Deus manda. E quando ele não faz, certamente ele vai sofrer algumas penalidades, né? Foi o caso de Jonas, que Deus é um Deus de justiça, né? E quando Deus tem intenção de falar algo a alguém para que aquela pessoa venha se converter, e eu, como emissário, não quero fazer, me recuso a fazer, Deus disse, eu vou cobrar, né? E aí Deus vê, até os profetas maiores falam disso, né? Porque eu mandei profetizar a meu favor, e não profetizaram, né? E os profetas, falsos profetas, eles geralmente fugiam dessa responsabilidade. Porque, em geral, aquilo que Deus quer que a gente saiba, né, é uma orientação, é uma correção. Então, eu vou me eximir. E, a fim de ficar bem com o rei, os falsos profetas profetizavam coisas boas, né? E fugiam daquela responsabilidade. E aí, o verdadeiro profeta, ele não vai ter fama, ele não vai ter honra, não é? Porque ele vai fugir daquele espectro social e trazer algo totalmente fora. Diz, não é esse o caminho que você está indo, não. Então, hoje, quando a nação, trazemos no nosso dia de hoje, né? Quando uma nação está completamente fora daquela vontade de Deus, dos caminhos do Senhor, e aquele que é chamado para falar a palavra de Deus, que somos nós hoje, todos nós fomos enviados por Deus, nós nos alinhamos àquilo que a nação está indo, a gente está fugindo da vontade de Deus na nossa vida. Então, é natural muitas vezes uma nação entrar por um caminho de bênçãos financeiras, de riquezas espirituais, e a igreja, muitas vezes,
se alinha aquilo, enriquece junto, caminha junto e esquece a palavra de Deus, porque fica pensando, porque a palavra de Deus vai doer, vai confrontar. E aí a igreja termina entrando naquele caminho de desvio, junto com a nação, e é quando a nação muitas vezes entra em declínio. É porque as profecias e os profetas vão entrando, vão sendo esquecidos. Então, quando a verdadeira profecia, quando o profeta, ele deixa a palavra de Deus para pensar no eu, para pensar numa posição, galgar uma posição social, quando a igreja se esquece o seu verdadeiro objetivo, que é levar a palavra de Deus, não é só ela que perde, toda uma comunidade, toda uma nação. Inclusive, você falou de Jonas, quando ele foge, né? Ele paga para entrar naquela embarcação e aquelas pessoas que estão na embarcação, no momento ali que elas jogam seus pertences aos mar, elas foram prejudicadas pela ação de Jonas, que pagou legitimamente. Uhum. Ele pagou para estar ali, mas não era para ele estar ali, e aquelas pessoas sofreram. Então, talvez, e eu tenho quase certeza disso, muitos dos males que talvez a nação brasileira sofre foi pela omissão da igreja em confrontar, porque o evangelho é confronto, não tem como você fugir. Nós estávamos conversando ali, o evangelho ele não é inclusivista, ele é exclusivista. Por que ele é exclusivista? Ele não é inclusivista, só para explicar. Cristo ele veio para todos, amém. Mas ele é exclusivo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é exclusivo. Então, e a igreja às vezes quer incluir algumas coisas, trazer algumas coisas para não trazer tanto desconforto, né? E acaba saindo. Para ficar bem na fita. Então, por que se eu tenho caminhos paralelos? Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e pronto. E é o papel da igreja ter essa bandeira e sempre falar isso. Né? Ou seja, a omissão também causa destruição. Claro. Principalmente, né? Você é omisso, de vez de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você quer se omitir. E no caso de Jonas, não só a embarcação, mas a própria nação de Nínive estava correndo risco pela omissão dele. Né? Então veja, Deus, mas se eu me calar até pedra camarão. Mas Deus chamou você, não pedra, né? Muita gente quer passar a responsabilidade para o outro, não para ele. Né? Então, a lição ela realmente é interessante. E temos ali o livro de Apocalipse, né? Esse livro aí ele não se cumpriu por completo. As profecias do Antigo Testamento, talvez a grande maioria delas se cumpriu na nação de Israel e quando veio a vinda do Messias. Mas no que tange a eventos futuros, escatológicos, né? Ainda temos o livro de Apocalipse, que hoje, na verdade, é o principal livro, conjunto com o final do livro de Daniel, que trata de maneira escatológica das coisas que hão de acontecer. Então ainda tem profecia para acontecer. Sim. Ainda. O mais interessante que eu gosto muito do livro de Apocalipse é da visão de Cristo sobre a igreja atual. Porque você vê o apóstolo Paulo escrevendo as cartas, fazendo as orientações, mas quando você chega às 7 cartas e às igrejas, você vê a visão de Cristo com relação à igreja. Então você vê que o crivo de Cristo com relação à igreja, ele é mais alto. Ele é alto. Então as 7 igrejas você vai ver que ele primeiro cobra o pastor, né? Então ele tem uma hierarquia de cobrança, sempre no anjo da igreja, depois ele começa a falar, ele fala da conduta moral, por exemplo, Éfeso, chegou a Éfeso, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor, volta, se reconcilia, ou seja, então eu gosto de Apocalipse, esses primeiros capítulos que mostram isso. Mas ele é muito abrangente. Para você entender até os pormenores, você tem que estudar a escatologia a fundo mesmo, puxando desde as 70 semanas de Daniel, para entender ele nessa completude aí depois de... Mas eu gosto muito dessas 7 cartas, porque a gente olha, né, e você vê, por exemplo, Laodiceia, você pode ver muitas coisas que acontecem no dia de hoje, que estão acontecendo na Laodiceia, muito rica, cidade rica, mas aí Jesus chega e fala assim, olha, eu tenho contra ti que você não é nem frio e nem quente, você é morno, eu vou vomitar da minha boca. E aí ele chega no capítulo 3 e 20, aí eu fico mais, ele chega para a igreja e fala assim, isso que estou à porta e bate. É a mesma coisa assim, a gente está fazendo isso aqui, nós cremos que Jesus está aqui, nós fizemos isso aqui para Jesus, e Jesus está na porta batendo, lá de fora. Está tudo errado. Jesus batendo na porta lá de fora da igreja. Lá de fora da igreja. E aí muita gente usa tem uma aplicação, muitas vezes, no sentido de salvação, para alguém abrir o coração, que também é uma verdade, mas dentro daquele contexto é para a igreja. A igreja abre o olho. Jesus é que está na porta batendo. Então,
O livro de Apocalipse e Daniel, né, ele traz muita coisa. Se você quiser aprender, vem para o EBD. Não adianta, a gente não vai conseguir explorar Não tem como, né? todo o assunto para você aprender. Vem para a escola dominical. Tem professor como o Tiago. Tiago, tem um programa também? Tem o programa Conexão com Cristo. Vamos voltar agora em março aí para abençoar vidas aí, o nosso programa Conexão com Onde é que ele Cristo. passa? Fala mais sobre ele aí. Ó, nosso programa Conexão com Cristo é toda sexta-feira, a partir das 21 horas. Nós temos nossa página, né? Conexão com Cristo, tá? Instagram, Então, Facebook? é no Facebook e YouTube por enquanto. Mas nós vamos no Instagram esse ano também. E a intenção do programa é um programa divertido, a gente fala da palavra de Deus, bastante louvor, tipo um web rádio aí. E o foco do programa é abençoar pessoas. Então, você está convidado aí a participar aí. Você vê então porque eu sou me apresentando e ele é tão bom, né? Porque eu tô engatinhando. Esse cara aqui é profissional. Coitado de mim. Deixa eu abençoar, Tiago. Amém, meu Uma querido. bênção, é bom a gente estar falando da palavra de Deus. Né? Bom, Domingo né? o tempo é curto. Mas não é quem sabe uma oportunidade, a gente se aprofunda nos assuntos. O objetivo aqui é ter um papo sobre a revista, sobre a lição, de maneira que você venha aprender da palavra de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar esse canal. Venha para a igreja, venha participar da escola dominical. Não se esqueça de estudar a Bíblia. Não seja enganado. Você só não é enganado se estiver estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido. Obrigado por participar aqui, ter essa oportunidade. Você que está nos ouvindo, nos vendo aí. Muito material bom e abençoado. Mas vamos no bebê que é bênção de Deus. Deus abençoe você e até a próxima.